escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes, minha gente. Obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez. Obrigado por você estar me recebendo aí na sua casa, estar recebendo, na verdade, estar partilhando desse momento juntos aqui. A gente está iniciando mais uma nova lição número 11, agora, aparecendo aí no rodapé para você. Mais que virtude, graça, a mansidão, né? Antes da gente começar a nossa lição, peço para que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus, pedir que Ele fale ao nosso coração. Pai amado, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, ó Pai, e juntos pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. Me use, que eu seja apenas um instrumento da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa atingir o coração de cada um, Pai, inclusive o meu. Em nome de Jesus em que oramos. Amém. Então, como eu disse, lição número 11. Se você ainda não pegou a sua revista, que é essa revista aqui, eu ainda tenho, mande uma mensagem no grupo da UPA que a gente leva até você. É importante que a igreja se dispôs a adquirir essa revista para que você possa acompanhar aí da sua casa também durante a semana, fazendo as meditações diárias, enfim. Então, lição número 11. Então, vamos lá. Você pode acompanhar aqui também. Mais que graça, virtude, a mansidão. Mente e coração. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Esse texto está lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Antes da gente começar propriamente a lição, vamos entender um pouco desse nosso texto, do contexto também. Gálatas 5, 23, que a gente está tratando do fruto do Espírito, e fala lá, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mas você sabia que mansidão é uma palavra que é melhor traduzida como brandura? Mansidão, na verdade, é uma atitude humilde e gentil, que é paciente, submissa a toda ofensa, sem desejo de vingança ou retribuição. Mansidão também é utilizada no Novo Testamento para descrever 3 atitudes. E são essas. Primeira, a submissão à vontade de Deus. Segunda, a capacidade para aprender. E terceiro, a consideração pelos outros. Esses 3 tópicos, eles são muito importantes, tá? E a gente vai estar discutindo eles ao longo da nossa lição de hoje, tá? Continuando. A nossa sociedade, atualmente, é muito difícil você encontrar pessoas
que são valorizadas pela sua mansidão. Na verdade, a gente vive num mundo capitalista, num mundo de disputas acirradas, onde as pessoas que, na verdade, são valorizadas são as pessoas mais agressivas, né? Isso é muito importante, a gente saber o contexto em que nós vivemos também, né? Como eu disse, os humildes, eles também são consideradas pessoas fracas, frágeis. Na verdade, é um conceito bem deturpado aí que a gente tem. Como eu disse, é uma visão incorreta essa, e revela falta de conhecimento. Na verdade, a pessoa não conhece a palavra de Deus. Tá? A reação dos mansos, ela é muito poderosa no testemunho, né? Nós sabemos que durante o nosso dia a dia, nós damos testemunho com as nossas palavras, com as nossas ações, perante as outras pessoas. E a reação das pessoas que têm mansidão, ela tem um poder incrível nesse testemunho que a gente dá diariamente. Tá? Ele produz efeitos positivos na vida de outras pessoas. A gente tem que se preocupar com o próximo, com o outro. As nossas atitudes vão refletir diretamente no outro, através do nosso testemunho. Importante o cristão cuidar do seu coração para não dar espaço à vingança ou reações agressivas. O texto base da nossa lição, que também está ali no rodapé, fica lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Só que a gente não vai ler ele agora, tá? A gente vai ler ele daqui a pouquinho. Mas aproveita e deixa já sua Bíblia aberta nesse texto, que é muito importante. Primeiro ponto aqui da nossa lição: o que não é, o que parece ser e o que é. Parece confuso, mas vocês vão entender. O que não é, o que parece ser e, na verdade, o que é. Tá? Eu vou ampliar aqui o nosso slide, vai ficar melhor. O que vocês pensam quando o assunto é mansidão? Qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês quando a gente fala em mansidão? É comum a gente pensar em uma pessoa que fala baixo, suave e devagar, né? Que não sai do sério por nada, que é bem tranquilo. São as primeiras atitudes que vêm na nossa mente quando se fala em mansidão. Para outras pessoas pode ser alguém que seja tímido, frágil, uma pessoa pacata. Mansidão pode até parecer tudo isso, mas não é. Atenção! Mansidão não é um traço de personalidade. Ser passivo diante dos problemas, nem manter a paz a qualquer custo. Tá? A gente vai ver que esse conceito vai muito além de qualquer dessas características que nós falamos. Tá? Não é, então, um traço de uma personalidade. Não é aquela pessoa que tenta manter a paz a qualquer custo. Longe disso. Vamos lá. Ser manso é manifestar o fruto do Espírito. A pessoa mansa é forte e corajosa. Quando alguma coisa vai contra a Bíblia, o manso não ignora o erro para ficar de boa com os amigos, mas se posiciona com firmeza e ternura.
Na Bíblia, mansidão está ligada diretamente à humildade. E a gente vai estar aprendendo bastante sobre isso, né? Mansidão é uma virtude cristã pela qual vivemos tranquila e pacificamente com o nosso próximo, sem ficarmos irados com ele. Então, primeira coisa, mansidão é um fruto do Espírito, né? A pessoa mansa, ela é forte, ela é corajosa. Quando alguma coisa vai contra a Bíblia, o manso não pode ignorar esse erro, apenas para pagar de gatão, para ficar de boa lá com os amigos. Mas ele tem que se posicionar com firmeza, certo? Com ternura, sem ser agressivo, tá? E como a gente viu também na Bíblia, e a gente vai estar estudando bastante isso hoje, a mansidão está diretamente ligada à humildade. Ela é uma virtude cristã na qual quem vive tranquilo e pacificamente, sempre pensando no próximo, sem ficarmos irados com eles. Vamos ver alguns textos bíblicos aqui. Vou ampliar aqui também para que você veja. Seria interessante se você abrisse a sua Bíblia também, né? Não é porque está aqui na tela que você não vai manusear a palavra de Deus. A gente hoje tem uma facilidade grande com o celular. Então, meus adolescentes, vamos deixar de preguiça e vamos manusear a palavra de Deus, tá? Vou deixar a tela maior aqui para que vocês possam acompanhar. Primeiro texto aqui, Efésios 4, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Inclusive, a gente viu esse texto há 2 lições atrás, quando a gente aprendeu um pouco da longanimidade, da paciência, né? Um outro texto, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tá aí, novamente, aí, humildade e mansidão. Vamos prestar atenção aqui nessa palavrinha aí, ó, que andeis, né? Na verdade, é um verbo, né? Então a gente tem que andar com toda humildade e mansidão, né? Isso é algo para a gente praticar no dia a dia, né? Algo para a gente praticar quando a gente está com os nossos amigos, com os nossos pais, quando a gente está nas situações mais diversas aí do nosso dia a dia. Então gravem lá embaixo, revestivos. O que é revestivos? É você se vestir. Vestir do quê? De humildade e de mansidão, certo? Nós, como cristãos, nós temos que andar e nos revestirmos com humildade e mansidão. Lembre-se, as nossas atitudes refletem diretamente no próximo, tá? E isso é muito importante. É o nosso testemunho. Às vezes, nós não precisamos chegar no nosso amigo ou numa outra pessoa próxima e pregar o evangelho para ele. Na verdade, a gente pode estar pregando o evangelho através do nosso testemunho, né? E aqui já fica a dica para a gente. Andando e nos vestindo de humildade e mansidão. Em muitos momentos, na prática, no nosso dia a dia, a mansidão pode significar abrir mão de direitos. Se necessário, o melhor é sempre entregá-los a Deus. Jesus, sendo Deus, se fez servo, foi humilhado
e morreu em nosso favor. Então, fica o exemplo para a gente também. Jesus, tendo toda aquela autoridade, ele esvaziou-se de si mesmo, se humilhou e morreu em nosso favor. Fica um exemplo de obediência e coragem. Vamos ver agora aqui esse texto, né? Então, peço que vocês prestem atenção. Vou deixar ele grande aqui na tela para que a gente possa ler juntos. Filipenses 2, de 1 a 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Perdão. Nesse texto aqui, fica claro o exemplo que a gente tem que ter, né? O exemplo, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Onde ele é Deus, né? Porém, ele foi humilde, né? E considerou os outros superiores a si mesmo, né? Ele se humilhou, e esse é o sentimento que a gente tem que ter, né? O sentimento de Cristo Jesus. Fica esse texto para que a gente possa estar praticando no nosso dia a dia um exemplo de vida, um exemplo de testemunho. Lembre-se, considerar os outros superiores a si mesmo não é o mesmo que inferioridade, insegurança, baixa estima nem desprezo, que é o texto que a gente acabou de ler. Esse versículo, Romanos 12, 3, eu coloquei ele na versão, na NVI, nova versão internacional, que ele traz, que tem uma palavrinha aí que a forma como ela foi traduzida vai se encaixar bem nesse contexto nosso aqui. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a gente tem que considerar os outros superiores, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? E essa palavrinha, ela é muito importante. Equilíbrio. Como? De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tópico 2. A mansidão de Cristo. Agora a gente vai ler juntos o nosso texto básico. Que eu mencionei lá no começo, aparece aí no rodapé. E se você prestou atenção na aula, você já está com o seu texto aí. Certo? Você abriu sua Bíblia, você abriu seu celular, né? E a gente vai poder ler junto. Mas, se você
não gosta de manusear a Bíblia, né? Uma pena que você tem que aprender, que é um instrumento nosso do dia a dia. Eu vou colocar o texto aqui para vocês, vai aparecer aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto, ele é fantástico, né? Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, a gente vai estar falando agora sobre a mansidão de Cristo, né? Baseado nesse texto. As pessoas, imaginem, né? Naquela época, de Jesus devia ser fantástica, né? As pessoas deveriam amar estar com Jesus. Imagina você tendo o privilégio de escutar, de presenciar Ele, né, contando uma parábola, né, seus ensinamentos através de palavras, andando com seus discípulos, né? E as pessoas amavam estar junto com Ele, na presença dele. Ele agia com mansidão, com doçura, com gentileza. E, como cristãos, nós devemos seguir os passos do Mestre e sermos dóceis, humildes, transmitir amor, ternura e mansidão. Tudo isso, ainda que os momentos sejam os mais tensos, sejam eles de perseguição, de dor, de desânimo. Jesus manifestou a sua mansidão e brandura em várias ocasiões. Vamos ver aqui. Ele foi manso. Agora eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias, para que a gente possa também ler esse texto juntos. Então vamos ver quando que Jesus manifestou a sua mansidão, sua brandura. Mateus 26, primeiro livro lá do Novo Testamento, versículos de 20 a 25. Chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eles, muitíssimos contristados, começaram um por outro a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então, você imagina você ser traído por um amigo seu, né? E Jesus foi traído, né? E diante dessa traição, ele foi crucificado, teve a morte de cruz. Ele manteve a sua calma. Foi manso. Ele não se rebelou, né? Continuando, uma outra ocasião que ele demonstrou a mansidão foi quando foi julgado e condenado injustamente. Está aqui pertinho também, Mateus 27,
de 11 a 26. Né? Fica de lição de casa para vocês lerem esse texto, mas é quando ele estava lá perante, sendo interrogado, né? E ele foi acusado, né? Porém ele se manteve manso. Quando voluntariamente se entregou para nos salvar. Continuação desse texto aqui, né? O povo respondeu para ele, os soldados levando Jesus, cuspiram nele, né? Tiraram-lhe as vestes, né? E o levaram ele para ser crucificado. Ele manifestou a sua mansidão. Portanto, é possível sermos gentis. Portanto, é possível sermos gentis, controlados, calmos, mansos e ativos na prática do bem, mesmo quando vocês forem contrariados por seus pais, amigos, irmão ou pelo mundo. Né? A gente viu o exemplo de Jesus, né? Há algumas ocasiões em que ele demonstrou a mansidão, e passaremos por várias ocasiões no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente tem que demonstrar essa mansidão. Lembra daquele versículo de Romanos? A gente tem que se mostrar uma pessoa equilibrada, né? Mesmo quando o seu pai contrariar você, os seus amigos, o mundo todo, né? Isso vai acontecer no seu trabalho e a gente tem que praticar, exercitar isso daí. Vamos continuar então. O cristão verdadeiro, na verdade, o cristão que verdadeiramente busca obedecer a Deus por meio de um caráter manso, de forma ativa, se vestirá com a mansidão, que é o que a gente está vendo. Portanto, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3,12. A gente já leu esse versículo lá no começo da aula. Agora vamos ver aqui os resultados dessa mansidão. O que eu ganho? Né? O que eu ganho em sendo manso? Né? Eu vou ter alguma recompensa? Ou vou passar apenas por situações difíceis, onde eu tenho que ter esse equilíbrio de demonstrar a mansidão? Muitas vezes, por sermos humanos, pecadores, nós vamos falhar, mas a gente vai ser firmes, nós vamos praticar. Mas, o que eu ganho com isso? Quais os resultados? O que é essa prática da mansidão? Na verdade, é uma prática. Você tem que praticar a mansidão todos os dias. Na sua casa, quando você sai para trabalhar, quando você vai para a escola, hoje, quando você assiste uma aula online, você tem que se portar, ter o equilíbrio, ser manso, ser humilde. Vamos ver juntos, então, os resultados da mansidão aqui. Se vocês são adolescentes que demonstram mansidão em suas ações e reações, é melhor se prepararem, pois as bênçãos de Deus alcançarão a vida de vocês. Opa! Então, eu vou ser abençoado. Eu vou ser abençoado. Se a gente demonstrar mansidão nas nossas ações e reações, né? Normalmente a gente só pensa na reação, né? Mas na ação também.
Então, vamos aprender mais um pouquinho dessas bênçãos. Vamos ver juntos algumas promessas daqueles que têm e manifestam o fruto do Espírito da mansidão. Então, tem um quadrinho aqui do lado. Então a gente vai ver na Bíblia alguns textos. Mateus 5:5. Vamos lá. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, qual que é a exigência? É você ser manso. E qual que é a promessa que está nesse versículo? Você herdará a terra. Vamos ver um próximo texto aqui. Uma próxima promessa. Salmos 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Pá. Lá em Salmos. Então, a exigência qual que é? Você ser manso. E qual que é a promessa? A gente vai viver em paz. E a paz de Deus excede todo o entendimento. Mais um texto. Isaías 29:19. 29:19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, qual que é a exigência? Ser manso. Qual que é a promessa? Ficarão cheios de alegria no Senhor. Se alegrarão no Santo de Israel. Então, aqui, a exigência? Ser manso. Você será abençoado. Você herdará a terra. Você vai viver em plena paz. E você viverá cheio da alegria no Senhor. Isso é muito importante. Guarde. Tira uma foto desse quadrinho aqui. Para você lembrar no dia a dia. Portanto, meus adolescentes, vale a pena sermos mansos, pois além de glorificar a Deus, no final seremos recompensados por Ele. Sejam brandos no trato com seus amigos e familiares, pois o Senhor os recompensará, como com paz, alegria e um galardão eterno. Mansidão é muito mais do que simplesmente uma pessoa calma. A mansidão de Jesus nos ensina a sermos submissos a Deus, reconhecer nossa pequenez e reagir com humildade. Eu acho que essa frase aqui, né, esse finalzinho da nossa aula, desse slide, resume bem, né, que nós temos o nosso exemplo a ser seguido, Jesus, né? E ele ensina a gente a praticar, nos vestir de mansidão nas mais diversas situações, a sermos submissos, a reconhecer nossa pequenez e agirmos com humildade. Lembrando sempre daquela palavrinha equilíbrio que a gente leu lá em Romanos, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Terminamos aqui mais uma lição número 11. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Desejo a vocês um bom domingo. Que vocês tenham um domingo abençoado, na presença de Deus. E nos vemos em breve. Bom domingo. Até mais.